E aí, galera, tudo certo? A gente está aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre o entretenimento e os condutores, o que chama a atenção desse tipo de consumidor. Estamos novamente aqui com o nosso convidado Abdala. Oi, pessoal, tudo bem? Abdala, é, os condutores, que critérios eles usam para assistir um filme, uma série, um documentário? Cara, eu acho que eles se baseiam muito em ver alguma coisa com uma proposta diferente ou com algo que está mais correlacionado com a nossa realidade. Sim, Eu não assisti, mas eu sei que o Round Six lá deu muito certo, né? E assim, eu acho que isso deixa bem claro o caminho que os condutores gostam de seguir, sabe? Não que todos sejam condutores que consumiram desse conteúdo, mas assim, você percebe que esse método de você utilizar alguma coisa que está acontecendo na nossa realidade e a gente fazer algo parecido, só que como uma forma alternativa, cai muito bem. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para tipo, produtores de conteúdo, né? Tanto produtores de filme, séries, etc., pescar nesse momento a criatividade. O que as pessoas gostariam de assistir mais e consumir mais nesse momento mais específico, sabe? sim. É que muitas vezes acaba tendo séries, filmes, documentários que fica sendo muito do mesmo. É, É tudo muito igual, né? E que não chama a atenção desse público. eu também acho que não. Também acho que não. É, The Last of Us, eu acho que deu mais certo em questão de audiência do que as pessoas imaginavam muito por isso. Sim, E muita gente assistiu a série que não conhecia o jogo. É porque o sim, jogo é muito famoso, então é sim. difícil não cair na cabeça de alguém e, tipo, ter aquela memória, pô, reconheço esse nome de algum lugar. E acaba assistindo. A proposta também é exatamente nesse momento que a proposta cabe muito bem, né? Quando você vai ler, tipo, a sinopse do filme, tipo, vírus, papapá, pandemia não, mas apocalipse, eu acho que eles até colocam como pandemia. Eles nem usam a palavra apocalipse em si, apesar de a ilustração da série ser muito mais apocalíptica, né? Sim. Mas assim, isso faz muito tempo. E é muito curioso como eles conseguiram criar algo que impactava muito com a nossa realidade, entendeu? Você vai ver, tipo assim, a origem do vírus do The Last of Us, pra mim, é o mais real. E que mais choca a gente do tipo, pô, isso pode existir mesmo. Porque The Walking Dead, Guerra Mundial Z, ou filmes assim, sabe, de zumbi mais padrão, é sempre meio que aquela coisa, né? Tipo, é um vírus, sim, é algo que não é normal, obviamente, que deixa a pessoa totalmente louca e descontrolada. Mas no The Last of Us você consegue ver, tipo, detalhes e não só o grosso modo do tipo, mordeu, virou zumbi, Uhum. entendeu? E Tem toda uma questão. eu também ouvi dizer que a reprodução dessa série, assim, foi inspirada no jogo, Uhum. mas, assim, quem nunca jogou, sabe, tipo assim, acompanhou a série, teve Sabe um exatamente começo, tudo. meio e fim, então foi algo bem interessante. O que, particularmente, eu também não assisti, mas houve muita gente criticando do Resident Evil, quando lançaram a série, que tinha muita informação, assim, que não tinha nexo, Sim, e acho que esse tipo de consumidor cai naquilo, muito do mesmo. E esse tipo de consumidor não é atraído por isso, né? sim. Exatamente. Eu acho que o Resident Evil, cara, já teve tanta produção de Sim, Resident Evil, tipo, aqueles filmes mesmo, que eu esqueci o nome da atriz lá, que são os mais conhecidos, né? Que, se eu não me engano, tem 6 filmes ou 7. Não tem nada a ver com a proposta do jogo. Nada a ver. Tem um personagem ou outro que eles tentam inserir, tipo, no quarto filme. A proposta do filme não é igual ao do jogo. Eles usaram um nome para as pessoas terem um reconhecimento mais fácil e digerir melhor a ideia da proposta deles do que realmente a ideia do jogo ou, tipo assim, conceitos que tinham lá. Eles até tentam trazer algum conceito, mas, assim, é tão fora da realidade do jogo que acaba passando muito batido. Eu acho que é por aí que anda indo as coisas, sabe? A gente vai entendendo como cada um vai reproduzindo e como que vai estar dando certo. E estamos se adaptando. E The Last of Us foi um exemplo do que deu mais certo do que deveria. que critérios esse tipo de consumidor
tem para escolher algo para ser assistido, como um filme, uma série? Eu acho que eles buscam diferenciais, principalmente, né? Sim. Formas diferentes de você vivenciar aquele momento de entretenimento. Por exemplo, o The Office, pra mim, é uma série muito antiga, né? Sim. Muito antiga. Você chegou a assistir The Office? Também Não? Mas sabe do que eu tô falando? Sei. Sabe como é Tipo que é a assim, é pegada? uma série antiga, mas é uma série que é Atual. conhecida. É. Tipo assim, a forma que eles criaram, pelo menos eu sinto isso, tirando a primeira temporada, que é bem bizarra mesmo. Ela tem 6 episódios e cada episódio tem 20 minutos. Então é bem curta a primeira temporada, mas parece mais uma demo, assim, sabe? Tipo, uma demonstração do que realmente está por vir. Mas assim, mesmo tirando a primeira temporada, você vê, tipo, é uma diferença muito grotesca das produções que normalmente você via. E até hoje tem um impacto muito grande. Pelo menos é o que eu sinto, Sim. né? Eu não sou uma pessoa que tem tanta facilidade em assistir tantas coisas diferentes. Porém, eu acredito que sim, sabe? Às vezes a gente fica muito no nosso conforto de tipo, cara, eu tenho 1 hora da minha vida aqui de lazer e entretenimento, então eu prefiro assistir algo que eu sei que eu tô gostando, que eu tenho interesse, do que optar por arriscar em algo novo e eu acabar perdendo essa 1 hora, sabe? Então você definitivamente não é um consumidor condutor, né? Não, eu acho que não. Por exemplo, algo que eles fizeram foi o Velozes e Furiosos. Voltaram com o Meu mesmo Deus, pessoal meu depois de Deus. anos que acabou o filme. Sim. Então isso é muito maçante. No caso aqui, eles tentaram inovar e fizeram no mesmo universo, mas uma história totalmente diferente, com outros Sim, personagens. sim. A proposta do Velozes e Furiosos é ação, adrenalina, carros e mulheres, né? E tipo assim, eu não gosto. Eu acho que eu gostei do primeiro Velozes e Furiosos, que é o mais legal, Eu gostei sabe? daquele que teve no Brasil. Eu gostei desse também, verdade. Esse foi legal, Foi mas eu legal. não sei se foi por causa do Brasil ou por causa do filme. Porque era muito nostálgico eu ver Velozes e Furiosos no Brasil, porque quando eu assisti o primeiro, foi um boom. Eu era meio criança, então pra mim era o suficiente carros e adrenalina. E olha que eu nem sou tão fã de carro. Mas assim, eu acho que isso apelou bastante, né? E eles sabem disso. Eles sabem que talvez a maior parte do público deles, assim, é o brasileiro. O quem visualiza mesmo e assiste Velozes e Furiosos. E falando em filme, para vocês que gostam, não deixem de ir no Shopping JL, né? Onde tem o cinema Cine Laser, sempre com os lançamentos trazidos aqui para a cidade de Cascavel, certo, Abdala? Certo, tá rolando... Como é que é o nome da princesa lá? Ariel? Ariel e Velozes e Furiosos, né? 8, 10º, sei E lá qual que é. o Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia 3. 3, que é interessante. Gosto de Guardiões da Galáxia. Bom, eu ainda não assisti, Aí mas é uma parece ser coisa que legal. deu muito certo. Eu acho que Sim. é uma proposta muito diferente do que é, tipo, Homem-Aranha. Entendeu? Que era algo muito mais aqui, nosso mundo. Eles exploraram galáxias, não foi só outro planeta. Galáxias. Então, tipo, era uma proposta, eu acho que até um pouco arriscada. Mas deu muito certo, na minha opinião. Eu não assisti o 3, eu não posso falar muito. Mas o 1 e o 2 me agradaram muito. Eu acho os personagens sensacionais. Sim. A construção deles, assim. E eu nunca tinha conhecido eles. Entendeu? O Homem-Aranha eu conheço desde pequeno. Ele já existia, então ele faz parte, sabe? Da minha memória, assim. Agora o Groot, que é aquela árvore, nunca passou pela minha cabeça que tem um herói assim que eu ia gostar dele tanto quanto eu iria gostar do Batman ou do Homem-Aranha. E isso é muito legal, da gente ver que tem algumas coisas que realmente você consegue partilhar do mesmo universo e dar essa sensação de ser a mesma coisa com pessoas diferentes. E esse tipo de consumidor, qual conteúdo eles se interessam de fato? Como a gente já conversou, tem que ser algo novo, né? Aham. Por mais que seja de uma história que já foi antes, tem que ser algo diferente. Sim. Cara, o que eu acho que vai pela mesma linha de raciocínio que eu comentei antes. Assim, você instigar aquilo que você sabe que está sendo instigado, de alguma forma. Como o caso da pandemia. Aconteceu a pandemia e é meio delicado você fazer um filme ou qualquer conteúdo sobre isso. Sim. Porque você está lidando com pessoas e vidas. Então, é delicado. Só que eles fizeram
uma versão alternativa, uma versão que é parecida com o que aconteceu, só que num outro universo, numa outra perspectiva. Como se a pandemia não fosse um vírus e fosse, sei lá, uma bactéria, por exemplo. E causasse outros tipos de problemas, uma quarentena diferente. Então, eu acho que a gente está começando a partir da... A gente não, mas as produtoras e quem está criando esses conteúdos partem disso. Dessa produção, tipo, o que esse pessoal... O que vai instigar eles mesmo? Não só o que, tipo, o cara que tá ali, que você sabe que vai assistir esse tipo de conteúdo, vai ver, mas sim pegar pessoas que talvez não assistiriam algo desse gênero, como apocalíptico, e vão assistir. Vão dar o tempo, porque é interessante. É interessante. É uma outra perspectiva, uma outra vivência, uma outra experiência. E acredito eu que os condutores prezam muito por isso. Então, essa é a linha que anda se seguindo. A gente falou bastante sobre filmes, séries, documentários, mas a música também é uma forma de entretenimento, né? E, assim, que tipo de música você, com o seu conhecimento, né, que chama a atenção desse consumidor? E também, como os condutores divulgam isso? Porque música é algo simples de você divulgar para um amigo, né? Passar para eles. Como que você acha que é feito também esse meio de se compartilhar uma música? Eu acredito que a linha de raciocínio continua sendo a mesma, só que de forma diferente com a música, sabe? Por exemplo, eu não lembro qual que foi... Quem que abriu a Copa? Quem foi a cantora que abriu ou fechou a Copa? Mas, assim, eu percebo muito essa vivência de, tipo, essa troca de tornar aquela música meio que algo concreto e que transborde ou transmitem, na verdade, a mensagem real daquilo. Sabe? Tipo, ó, estamos nessa situação. Tipo, pós-pandemia, por exemplo. Eu percebi que muitas músicas estavam sendo produzidas de uma forma mais alegre. Sabe? Tipo assim, o povo precisa se divertir e lembrar como é viver. A galera em geral, porque não é algo isolado. Foi o mundo inteiro. Mas você também não achou que as músicas, assim, falando da música da Copa, que nem você comentou dessa última, parece que nenhuma teve a repercussão que teve a da Shakira, que foi na Copa da África. A Waka Waka? Cara, eu acho que é o momento. Eu acho que era o contexto que vivia, a interpretação que eles tiveram com questão da África, Copa, os personagens que estavam nessa Copa. A música é muito boa. Que foi algo que chamou muita atenção do pessoal, né? Tipo, ficou conhecida há muito tempo essa música. Pra mim é a melhor música da Shakira. Assim, foi... Não, real. Eu acho que é a melhor música da Shakira, cara. Sabe? Não que ela... Tipo assim, eu acho que quer dizer muito, na verdade. É a melhor música de Copa. Sim. E não é, cara, é o maior foi esporte. Algo diferente pra ela como uma cantora. Sim. Foi algo assim que estourou, né? E ela bateu de frente, Sim. entendeu? Então, tipo assim, ela não se sentiu intimidada por isso. Pô, tô aqui na maior audiência que tem, que é o futebol. Não tem como. Se juntar NBA, futebol americano, todos os esportes que tem muita audiência também nos Estados Unidos, que eles investem muito nisso, não dá... Eu não sei se é exagero, mas eu acho que não dá nem 60% da audiência que tem futebol. O futebol é mundial. Sim. Não tem como, assim, E o Waka Waka todo mundo vai conhecer, entendeu? Tipo, foi uma música que... Eu ouço até hoje, cara. É muito boa a música. Esse foi o episódio de hoje, pessoal. A gente falou um pouco mais sobre os condutores e o entretenimento. Agradeço ao nosso convidado Abdala, né? Agradeço você pelo convite. Perfeito, então. Ficamos por aqui até o próximo episódio do nosso podcast.